Então é isso aí, galera. Pra gente iniciar o projeto lá, o que eu vou fazer? Eu esqueci de colocar aqui o type text barra CSS, que é só para indicar qual que é o tipo de texto, o tipo de arquivo que ele está puxando lá e está acessando. Faz diferença, mas não faz também. Isso aí é mais para poder o W3C identificar os seus códigos e tudo, certo? Então vamos lá. Voltando aqui no projeto, a gente tem. Vamos começar aqui com o header, né? Com o cabeçalho, que seja o que está aqui em cima. E lembrando que tudo aqui, isso aqui vai ser administrado pelo painel do WordPress, tá? Então, assim, nada que tem aqui a gente vai fazer isso para deixar só a gente trabalhar. Não. Quem vai mexer mesmo vai ser o painel do WordPress. Então vamos começar aqui com o header. Não liga pro barulho não, é minha neném que está aqui, mas também trabalhando, certo? Então no header, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar isso aqui, vou jogar aqui pro lado, vou pegar o nosso código aqui, vou diminuir bastante essa tela, posso até fechar aqui por enquanto. E aqui, primeira coisa, para a gente poder ter uma boa semântica, um bom SEO, eu já vou começar aqui com a parte do header, certo? Header. Na verdade eu vou fazer assim, como eu estou usando aqui o Emmet, então eu já vou usar as classes do Emmet para poder ficar mais fácil para mim, entendeu? No caso read é essa parte de cima e header é a tag HTML. Aí eu gosto de colocar header porque tem como usar a header em outros formatos, tá? E aí eu vou criar a primeira div logo, certo? Depois eu explico por que eu já não coloquei direto ali. E eu vou dar um maisinho aqui e eu já vou criar o menu. E aí o menu eu vou criar ele como nave, certo? Ponto menu, beleza? Aí dentro desse nave ponto menu eu já vou criar uma URL. Não, nem precisa colocar nada. E aí eu vou colocar aqui uma LI. Dentro dessa LI eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 pontos. 5 LIs no caso e um href. Pronto. Não, só o A, né? Href. A. Opa. Posso voltar. Só o A e dou um tab aqui. Prontinho. Dentro da logo aqui, eu vou até desmarcar. Eu vou colocar um image, src. Aí agora eu posso criar o assets, certo? Barra images barra logo ponto svg. No caso a logo lá está em svg. E aqui no alt eu coloco viva de moda, certo? Viva de moda. Aqui no href a gente coloca para iniciar, a gente bota tudo só a hashtagzinha, certo? Tem outra forma de eu fazer isso aqui mais fácil também. Você clica aqui, Ctrl D, certo? Já faz tudo de uma vez. Hashtag. E aqui dentro eu vou colocar, sei lá, só aquele primeiro ali, posts. Nesse caso, é tudo minúsculo, né? E tá tranquilo. Eu atualizando aqui agora, deixa eu só aqui no SAS, deixa eu fechar aqui. Vou tirar esse background aqui primeiro, certo? Vou deixar sem nada e só vou colocar a estrutura. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar isso aqui já montadinho, já prontinho, assim, desse jeito assim. Por quê? Porque na hora que eu for lá no localhost, que eu for dar uma olhada, já está tudo mais ou menos pronto. Então fica mais fácil para a gente poder estar trabalhando, certo? Porque eu gosto já de ver o que eu tenho que fazer. Então hoje aqui a gente só vai fazer o header. Primeira coisa, eu vou fazer uma configuração inicial. Eu fiz aqui recentemente uns arquivos, então para mim a gente não precisa começar tudo do zero, né? Então vamos fazer assim, ó. Nesse caso aqui a gente tem imagem, ponto, body, href, image, tal, slide. Eu já vou deixar, eu vou colocar aqui e aí eu vou explicar o que eu estou fazendo. Primeira coisa, eu estou importando a fonte aqui do Google. Nesse caso aqui, a fonte, a gente deu um Ctrl aqui, a gente procura aqui fonte, certo? Fonte. E aqui ele está trazendo para mim ó, a fonte family Maven Pro, tá? Maven, acho que é Maven, né? Então a gente vem aqui no fonte do Google, certo? E aqui eu vou procurar a Maven, que é Maven Pro. Clico aqui, certo? Lá eu também tenho os tamanhos, ó, 400, 500 e 700, né? É bold,
customize, né? Então aqui, ó, 400, 500 e 700, certo? E aí no embed aqui, eu não vou colocar aqui, eu vou clicar em import e aí eu vou importar justamente essa fonte aqui, ó. Ctrl C, aqui vou dar um Ctrl V. Opa, acho que eu fiz errado lá. Tá? Eu não gosto de ver por isso que eu gosto de ver sempre com trim aqui fechado, fica mais fácil. Então aqui instalei a fonte. E aí aqui agora eu vou chamar a fonte family aqui, ó, fonte family e tal. No SAS é bom que você consegue definir isso aqui, ó. Então quando você define fonte family, no caso aqui é porque tem uma segunda fonte, então eu vou tirar essa segunda fonte aqui. A cor primária deles, no caso, é preta puro, né? Então eu nem preciso aqui desse preto, que na verdade eu acho que tem até outras cores aqui, ó. Quando você dá um hover, ele tem um red ali, um vermelho ali, né? E esse vermelho já foi me passado, já eu descubro qual que é o vermelho, mas basicamente assim, tem esse vermelho aí, certo? Vou tirar essas configurações aqui, eu vou colocar só o red por enquanto, depois a gente troca, depois você vai ver o tanto que é facinho trocar. Branco é branco e o preto é preto, beleza? Aqui a gente está fazendo a formatação geral, né? Margem 0, padding 0, outline 0, né? No caso aqui eu estou usando um root aqui. Eu não preciso do root porque eu estava fazendo um projeto em React e não precisa aqui no momento. Então, sempre o weight 100%, depois a gente explica melhor o porquê disso, certo? Aqui no caso, background color branco, certo? WebKit Font Smoothing Anti-Aliased, para poder melhorar as fontes e tudo, né? E a cor base da fonte não vai ser cinza base, né? A nossa cor base aqui vai ser a preto puro, certo? O body, input e o button, certo? E os botões, fonte family, a gente bota a fonte family também, porque o botão ele tem a fonte padrão, então a gente já coloca ela para poder já chamar a fonte padrão, caso precise usar um botão e tal. No image no href text decoration on e o image, né, max width e tal. E aí faltou aqui tá aqui, box size em border box, é para que a imagem ela nunca ultrapasse o tamanho total da div que ela tá interna. Então, salvando aqui, ele deu um erro aqui para mim na linha 3 aqui. Tá, é porque eu botei fonte family duas vezes. Então eu tiro aqui, pronto. Funcionou, tudo certinho. Você viu que ele já formatou até o espaçamento para mim. Deixa eu editar aqui o config, o editor config, ele está com 4 espaços, eu quero 2 espaços, tá? Olha lá, se eu for lá agora e atualizar aqui, salvar novamente, vou fazer uma atualização aqui. Ele não mudou não. Ele por enquanto vai ficar assim. Na verdade, spaces, a gente pode usar using spaces, pronto, e salvar aqui. Só por enquanto, que daqui a pouco a gente arruma isso. Aqui, ok, index, tá. Então agora, a gente aqui no nosso código, o que a gente precisa fazer? Identificar o tamanho da grid, né, que está sendo usada no projeto. Isso é muito importante para poder melhorar. No caso aqui, eu ainda tenho uma opção de estar usando isso em uma outra estrutura. Mas eu vou fazer por aqui mesmo, ó. Clicar com o botão, como já tem um projeto mais ou menos pronto, então fica às vezes mais fácil estar trabalhando assim, ó. Então a minha grid aqui é 1440, certo? 1440 de grid, mais 15 pixels de cada lado de espaço do container, certo? Eu vou pegar esse container aqui, exatamente esse container aqui, certo? Vou clicar, vou dar um Ctrl S, certo? Olha para vocês verem que interessante. Opa, deixa eu fechar ele aqui. Pronto. Ó. E aqui eu vou criar uma classe que a gente chama de classe do site inteiro. Então eu vou clicar uma. Na verdade, acho que eu posso. Não. Opa. Acho que eu fiz besteira. Deixa eu clicar aqui de novo. Aqui. Copiar de novo. Aqui. Beleza? E aí eu vou criar uma classe chamada container, certo? Container. Aí no container aqui,
eu criei, no caso, o tamanho total, 100% alto, certo? Só que aí eu tenho um max width, certo? Ó, um max width de 1440, certo? E eu posso colocar isso aqui dentro do meu container, que ele vai funcionar também, né? Width 100% e max width 1140. Para que é isso? É para que ele não cresça mais do que esse tamanho que a gente está falando para ele crescer, beleza? Salvei aqui. E aqui dentro do header eu vou pegar e chamar esse container. Na verdade, não vou fazer assim. Eu vou fazer assim, ó, com content, certo? Vou criar um content. Depois eu vou explicar o porquê que eu não criei um container, tá? E aqui o nave, a logo, eu dou um shift e tal, Ctrl Z. Deixa eu... Ele não tá querendo formatar. Acho que é porque não tá configurado aqui no meu... Na verdade é isso aqui. Pronto. Salvei. Por quê? Porque que eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de pegar o header, certo? E aí dentro do header, aqui ó, eu gosto de criar aqui header.header, certo? E aí dentro do header eu vou fazer o seguinte. Olha que da hora. Eu vou até aumentar aqui para você ver isso funcionando. Dentro do header eu vou colocar aqui ó, o content, certo? E aí dentro do content eu vou colocar um arroba extends, certo? Extend.container e dou um ponto e vírgula. Se eu atualizar aqui ó, e salvar e colocar aqui agora, ele já pegou e formatou para mim automaticamente, certo? Por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Porque neste caso aqui, eu ainda vou criar algumas outras coisinhas que eu quero e eu não preciso ficar toda hora refazendo todos esses códigos lá de cima. Então eu só estendi o código que veio de lá de cima. Então aqui eu vou botar um display flex, certo? Que eu acho bem bacana, display flex, para a gente poder estar trabalhando. Vou atualizar aqui, você vai ver que vai ficar um do lado do outro, certo? Com display flex eu vou colocar um space, não, na verdade é justify content space between, certo? Aqui, acho que beleza. Você viu que ele já jogou a logo aqui e o espaço lá lateral. Olhando aqui a gente tem um paddingzinho topo e baixo. Então a gente vai colocar isso. Eu gosto de colocar na classe mãe, tá? Porque aí já fica tudo formatado, tudo do jeito que eu quero. Então vou clicar um padding aqui, 2 vertical weighting e 0 lateral, certo? Prontinho, eu já tenho. Por que 2 vertical weight? Por causa que esse padding ele pode variar de acordo com o tamanho da tela do computador da pessoa. Então assim, a gente tem que estar sempre pensando nisso, certo? Aqui ele não tem um position fixed, no caso. Eu vou colocar um position fixed porque eu acho que é importante, tá? Position fixed, tá? Por quê? Para ele poder, nesse caso, para a pessoa poder continuar navegando no seu site a partir do momento que ela vai descendo, certo? E aí, com content formado, a logo tá ok. E aí, agora eu vou formatar o lista, né? Pra ficar melhor, eu gosto de colocar aqui também, aqui em cima. Então eu boto aqui um L. E aí eu boto aqui ó, um list, style, none. Pronto. Então isso aqui fica padrão. Opa, é porque aqui eu não terminei. Eu tenho que colocar ali, aqui. Opa, só ali. Aqui, pronto. E aí, pra ficar padrão, eu gosto de botar um list style none, certo? E o tamanho do content, eu vou botar aqui width. Eu vou botar o width de, acho que 60%, acho que tá bacana, 60%. E deixa eu ver se isso aqui já vai resolver. Não. E aí eu tenho que formatar a logo também. Então vem aqui na logo, certo? Logo. Eu botar um flex 1 nele.
Tá, aí a gente coloca justify content space between para ele poder espaçar os dois, certo? Aqui. E aqui no Fixed a gente tem que colocar o edit 100%, tá? Para ele poder sempre pegar o 100% do tamanho da tela, porque senão ele não fica lá certinho. Aí beleza, space between. E aqui eu vou colocar, no caso, o nav, certo? O nav.menu, eu vou colocar ele, na verdade eu vou formatar o L dentro dele, certo? E aí na UL eu vou colocar um display, display flex também, certo? Display flex para eles poder ficar tudo alinhadinho um do lado do outro. E aqui também no content eu tenho que colocar um align items. Se você prestar atenção, o menu está acima da logo. Então eu boto um align items center, certo? E aí eles vão alinhar, olha lá, alinhou certinho verticalmente. Por causa que por padrão o flex ele já vem com flex com a direção dele inline e não em column, né? Então beleza. Aí aqui eu vou colocar LI e já vou formatar direto lá dentro o A, tá? Porque eu acho que fica melhor assim. Na verdade eu vou dar aqui um margin, certo? Eu posso dar 0 aqui e botar 10 pixels direita e esquerda, que eu acho que vai funcionar muito bem. E aí no último item